fez muita parte da minha história. O que eu vou trazer pra vocês aqui faz parte da influência do ambiente e das coisas que você se envolve na vida, como isso influencia a sua vida. Eu não poderia deixar de mostrar a ACART, Conservatório de Música. Eu sempre me envolvi muito com música. Essa aqui não foi o único núcleo musical que eu me envolvi. No IASP teve, em Petrópolis, né? Petrópolis, Hortolândia também, estudei bastante. Fiz aula de canto, fiz técnico em música, fiz aula de violino. E eu vou mostrar pra vocês como que é mais ou menos as nossas salas dentro de uma escola de música. Então, as nossas academias de arte, a CART, essa aqui é do NASP. Então, olha que legal, tem um quadrinho com a entrada deles, que eu mostrei pra vocês lá na frente. Então, normalmente é como se fosse uma sala, uma grande casa com alguns quartos que tem a parte de instrumentação dentro. Normalmente eles têm os instrumentos para emprestar para quem não tem. Então, quando você é muito iniciante, você ainda não tem os instrumentos. Eu sempre indico você fazer a parte de técnica musical. Então, você sempre vai aprender um pouco de piano, que é onde é a base da parte técnica mesmo para você entender. Normalmente tem um espelho. É muito importante para você na parte do espelho, então, entender a postura de tocar, dependendo do instrumento. Então, para mim que fiz violino, a parte de postura, né, etc, é muito importante para o som. Então, são várias, assim. Então, normalmente os alunos vêm para fazer os estudos. E aqui a gente tem a sala de instrumentos que você pega emprestado. Então, se você quer participar da orquestra também... Eu participei da orquestra lá em Petrópolis, no IPAI, como segundo violino. E participava também da orquestra de sinos. Então, para quem não conhece, é super famosa. Se colocar aí no Google, Orquestra de Sinos, Petrópolis. Eu tinha um pouquinho de dificuldade, confesso, porque a parte de sinos eu achava bem difícil. Mas então você tem todos os tipos de instrumentos aqui dentro. E as salinhas, onde você treina. Mesmo que você não utilize o piano como seu instrumento principal, ele é muito importante para a sua base teórica. Então, às vezes você vai fazer uma afinação, você tá com dúvida da afinação. Hoje tem muitos afinadores, né, etc. Mas antigamente não era assim. Então, você fazer a afinação pelo piano e tal. Então, toda sala sempre tem que ter um piano. Todas as salas têm um piano. Aqui nessa CART aqui conta um pouco da história da CART, né, com alguns projetos musicais. Coral Expressão Jovem, eu participei desse coral, foi muito bom, um coral maravilhoso, que inclusive foi o primeiro lugar que eu conheci o meu atual marido. Ele era da banda e eu era do coral. E aí a gente tem algumas salas maiores que elas são boas para a parte de teoria musical, né? Então, às vezes a gente tem aula com o professor passa algumas teorias. E às vezes a gente tem os estudos em grupo, né? Teoria em grupo, etc. Então tem mais de um instrumento por sala. E as salinhas menores, como eu já tinha mostrado, que são para quem vai estudar sozinho. Olha essas antigas aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver que tá com reflexo. Coral Carlos Gomes, para quem é adventista e já conhece, é muito tradicional o Coral Carlos Gomes. Música no IAE. Nossa, mas é muito legal ver isso aqui. Na minha época não tinha esses quadros. Eu participei de algumas gravações de CDs também, como back vocal, algumas gravações de solos e tal, para músicas de louvor congregacional. Então, é muito legal você ver assim os CDs, dá uma nostalgia. Salas de ensaio. Então, normalmente a gente pegava uma sala dessa para poder fazer ensaios com um grupo, quando você tem a caixinha de som com playback, né? Então você bota, essa é a sala dos professores, mas a gente também pegava. Deixa eu ver se tá aberto pra mostrar. Não tá aberto. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Que é a sala de pinturas, né?
Então, desenho, pintura, toda essa parte artística manual, eles faziam aqui. Então, uma copa, banheiro. E aí eles colocaram até alguns instrumentos para enfeitar aqui. E esse é um ponto que sempre que eu posso eu reforço, né? A música, ela tem uma influência muito grande na nossa vida, para o bem ou para o mal, né? Quando você tá num ambiente em que as pessoas estão envolvidas com a música, com a boa música, aqui a gente era muito gospel, né? Porque a gente participava na igreja, etc. Então a gente acaba se desenvolvendo intelectualmente. Eu acredito no poder da música como desenvolvimento intelectual, tanto que assim, crianças, etc, pais recentes, eu sempre falo, cara, eu não tive introdução musical, a musicalização infantil, né, que hoje eu entendo o que é. Mas existem diversos exercícios que você pode fazer em casa mesmo com seus filhos, com parte instrumental. Hoje, quando eu faço projetos de residências, eu sempre penso num espaço multiuso, assim, em que você tem aquele espaço para colocar a criança, deixar alguns instrumentinhos, brincar, ela ter a parte tátil, a parte sonora, que é muito importante, para ela conseguir entender, começar a entender o funcionamento do som. A gente sempre fala, né, que uma das partes que mais influenciam a nossa vida é a música. Ela tem um poder no nosso humor. Você que começa o dia com um fonezinho de ouvido e tal, vai entender o que eu tô falando. Vai pra uma academia, bota aquela... dá até um pique. Então a música, ela tem muito poder na vida da gente. Então sempre quando você for pensar em algum local na sua casa e tal, um momento de meditação e etc, ou no ambiente em que você tá, tentar inserir a música. Eu não sei tocar, eu não sei cantar. Cara, caixinha de som, curta a música, uma boa música, a música que te acalma, a música que te eleva. Existem músicas sacras maravilhosas com esse intuito. E sempre que for possível, se envolva com algum instrumento. A parte de aprendizado motor também é muito bom. Existem diversas escolas de músicas, professores também individuais que dão suporte online. Hoje tem de tudo na internet. Mas eu acredito que foi um divisor de águas pra mim. Foi um divisor de águas pra mim e pro meu desenvolvimento pessoal. E para as pessoas que eu acompanho, que também fazem parte dessa história de música, eu vejo também que faz muita diferença. Então, esse é um pedacinho importante da minha vida. Sempre que você for pensar na sua casa, pensa ali num tapetinho para criança, em comprar brinquedos que tenham esse intuito musical, desenvolvimento auditivo, a parte tátil é muito importante, cores, etc. A gente tem instrumentos, normalmente os instrumentos são mais sem gracinha, né? Tudo madeira, etc. Existem instrumentos infantis em que eles inclusive podem pintar os instrumentos. Então trazer esse gosto musical é super importante. E mostrei pra vocês aí uma parte legal. Faz muita falta. Hoje eu tenho um envolvimento muito menor com a parte de música, mas sempre que eu posso eu tô ali cantando, principalmente, que eu acho que é o instrumento mais fácil que a gente leva pra qualquer lugar, que é a voz, né? Então a gente canta, participa ali e espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho. E não se esqueçam do ambiente, observe o ambiente, como ele influencia você.